Olá, queridos e amados por Deus, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8 e os versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero refletir, vou deixar meus óculos, eu quero refletir com vocês, comentem. Nós já refletimos juntos essa mesma leitura, esse mesmo texto do Evangelho, algumas vezes. Desde o tempo que eu comecei a refletir com vocês, neste canal Edinônia Oliveira, o Evangelho do Dia. Mas eles têm uma diferençazinha de acordo com o tema do dia. Nós estamos na 5ª semana do tempo comum, ano C. É um novo tempo litúrgico. Você vê quinta, né? Depois do tempo do Natal. E nós estamos aprendendo com Jesus muitas coisas. Jesus é o nosso mestre, é o nosso catequista maior de todos os tempos. E quando a gente depara com as mesmas leituras, ou neste ano C, nós estamos revivendo mais as leituras de Marcos. Aí quando chega o domingo, aí vem a leitura de Lucas. E nessa semana, na 5ª semana, nós vivenciamos a criação. Jesus criou. Vocês podem analisar, porque o calendário da Igreja Católica, o tempo litúrgico, utiliza a primeira leitura, Salmo, Evangelho. Aos domingos tem a primeira leitura, a segunda leitura, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho. E neste dia 16 de fevereiro de 2019, na primeira leitura, fala do seguinte, Gênesis 3, 9 e 24, do pecado de Adão e Eva e da serpente. Interessante que nessa leitura, Adão coloca a culpa em Eva e a Eva coloca a culpa na serpente. Não é brincadeira, não estou caçoando da Igreja Católica, não estou zombando, mas por causa dessa leitura tão, vamos dizer, tão assim, infantil, né? Tipo, contando uma história para criança. Porque naquela época as crianças não, até o mesmo ser humano não ia entender a evolução dos tempos. Eva é a mãe da humanidade. E até hoje mesmo, até os padres
nos orientam a simbologia da Eva, simbologia do Adão, a simbologia da serpente, a simbologia da árvore da vida, né? E tudo mais. A árvore da vida, os anjos, os querubins que guardam o jardim do Éden, e onde tem a árvore da vida. É muito interessante esse texto, de Gênesis 3, de 9 a 24. Eu quero avisar, como catequista, como assessora da infância missionária, que há muitos anos eu leio a Bíblia e participo de grupos, de seminários, de assembleias, de formações com os padres, seminaristas, retiro espiritual. Há muitos anos eu participo com eles e eu tenho, às vezes, todo ser humano tem suas dúvidas e eu não, claro que eu aprendi a não levar ao pé da letra e aprendi a entender como a Eva representa a mulher, o Adão representa o homem. E justamente isso. Deus é maravilhoso, é grandioso. Ele sabe tudo, até as nossas fraquezas, ele sabe como é. Ele é maravilhoso em tudo. Acreditar em Deus é simplesmente divino, é nostálgico, é felicidade, é alegria. Nós precisamos acreditar em Deus e acreditar no seu projeto, que está no Evangelho. E partindo do Evangelho, que a gente está refletindo, vendo aqui a primeira leitura deste dia 16 de fevereiro de 2019, do qual Adão coloca a culpa em Eva, que Eva coloca a culpa em serpente e que eles são amaldiçoados e vão trabalhar e suar com doenças e tudo mais para se sustentar e seu pão de cada dia e o sofrimento e dores e doenças e tudo mais. Fala puramente em sofrimento, amaldiçoado por causa do pecado, da desobediência e tudo mais, né? É interessante isso e o Salmo, ele tem aquele refúgio, né? Deus nos criou, nós somos desobedientes, até hoje somos, né? Não é diferente. E hoje, através dessa desobediência toda, sempre tem aquela história. O homem apronta e bota a culpa na mulher. A mulher apronta e coloca a culpa numa serpente. A serpente é quem? O Satanás, né? Então, o homem apronta, coloca a culpa na mulher. A mulher apronta e coloca a culpa no Satanás. Ela não coloca a culpa no homem. Por que a mulher não coloca a culpa no homem? Porque ele é mais forte. Se ela chegar e dizer, é sua culpa, é capaz de levar um castigo e o homem não pode ser acusado. E cá para nós, vamos refletir. Quem gosta de ser acusado, né? De algum erro? Quem é que gosta, né? Então, partindo de toda essa temática de pecado, de acusações, desobediência a Deus, Deus disse que não era para comer aquela árvore. Que árvore é essa? É a desobediência. É uma árvore da desobediência. E que desobediência é essa? Justamente fazer mal à natureza, prejudicar a natureza, fazer mal ao ser humano, aos animais. Agir com maldade. Todo tipo de maldade. E como vamos aprender a agir com maldade? Através das reações de cada um. Chega Jesus Cristo. Tchan, tchan, tchan. Deus conosco. Se fez um de nós, pequeno, obediente, não pecou. Você é Deus, ele sabe como é. Mas Deus conosco. Deus como um de nós. Deus se fez um de nós. Não é para entender como nós vivemos? Não. É para nos mostrar. Jesus Cristo é a videira. Jesus Cristo é a árvore da vida. Jesus Cristo está cercado por querubins. Jesus Cristo é o jardim do Éden.
Pode analisar isso? O Jardim do Éden não está lá na terra escondido, não, protegido com... Não adianta o homem ir lá procurar o Jardim do Éden em algum lugar. Não, não vai encontrar, não. O Jardim do Éden, a videira, a vida, é Jesus Cristo. Foi Deus conosco. E ele se organizou para alimentar o povo faminto, faminto de fé, faminto de justiça, faminto de paz, porque o ser humano é desobediente e faz mal ao outro, com dominações, com ideologias, com coisas que pagãs. Então, Jesus também se organizou em outras terras distantes. Ele não se organizou para alimentar o povo, não foi só na sua pátria. Ele viajou para outras cidades e lá se organizou, mandou sentar e distribuir as tarefas e distribuir o pão como se faz na comunidade. Nós nos sentamos em círculos na comunidade, nos reorganizamos, nos unimos e vamos ver o que a nossa comunidade está precisando. Será que é só de culto, de louvor e adoração que a nossa comunidade está precisando? Tem tanta gente desorientada na nossa comunidade, precisando de um carinho. Eu sei que tem dificuldades, que tem gente que não quer nem sair de casa, que não quer nem ouvir. Mas água mole em pedra dura, tanto bota que cura e o vento é maravilhoso. Então, gente, é isso. Jesus continua nos pedindo para nos organizarmos em comunidade, sentarmos, fazer aquele círculo, dividir tarefas. O que vamos fazer para melhorar a nossa comunidade? Pequenas comunidades é muito mais fácil, municípios, bairros, é muito mais fácil de organizar do que um líder fascista, um líder ambicioso, querendo comandar uma grande massa e que despreza muitos pequenos e pobres. Um grande abraço a todos e Jesus Cristo é a árvore da vida. Vamos no Evangelho de todos os dias nos apegar. Se inscreva no canal de Nola Oliveira, né? Curta esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa ideia de como refletir em casa, com as famílias, com os amigos, né? Se sentar e se organizar e como refletir o Evangelho todos os dias. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo Evangelho.